Fala pessoal, vamos mergulhar direto neste briefing técnico e regulatório sobre o setor de energia solar aqui no Brasil. Esse material foi desenhado sob medida para profissionais e estudantes de eletrotécnica e engenharia elétrica. O Brasil está num momento simplesmente fascinante, né? A gente vê essa expansão super rápida da rede elétrica batendo de frente com gargalos de infraestrutura. Isso cria um campo de atuação complexo, lotado de inovações de hardware e, claro, debates regulatórios bem intensos. E aqui está o nosso roteiro para essa análise. Primeiro, o cenário da energia solar. Depois, a batalha técnica entre instalação própria e assinatura. Em terceiro, o famoso Marco Legal 14300. Na sequência, o desafio lá no TCU. E para fechar, as tendências tecnológicas para 2026. Ponto 1. O cenário da energia solar. Vamos estabelecer a nossa base técnica. O nosso ponto de partida é entender a MMGD, a micro e mini geração distribuída. A ANEEL formalizou isso lá em 2015, basicamente permitindo que as unidades gerem a própria energia ou usem sistemas compartilhados. Tudo isso roda dentro do SCE, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica. Mas como isso funciona na prática para o engenheiro? É simples, troca-se um medidor antigo por um medidor bidirecional. Esse equipamento é essencial porque registra separadamente tanto a energia que puxamos da distribuidora quanto a energia ativa que injetamos na rede. E quando rola aquela injeção extra? A distribuidora converte esse fluxo reverso em créditos, medidos em kWh, para abater o consumo futuro. É exatamente essa dinâmica física e métrica que sustenta toda a engenharia de compensação. Ponto 2. Instalação própria versus assinatura. Hora de analisar os modelos de CAPEX e OPEX. Olha só a diferença fundamental aqui. Tudo se resume a onde a gente aloca o dinheiro e a infraestrutura. A instalação própria é aquele modelo pesado em CAPEX, ou seja, exige um investimento alto logo de cara. Tem que ter espaço físico, avaliar se o telhado aguenta o peso dos painéis, instalar inversor, aprovar projeto elétrico. É uma baita operação, sem falar no risco de precisar reforçar a rede local. Já a assinatura de energia vai por outro caminho, é puramente OPEX. É um modelo focado em despesa operacional mensal e créditos digitais. A mágica acontece longe dali, em grandes fazendas solares. Isso tira todo o peso da instalação física da unidade consumidora, transferindo a complexidade técnica totalmente para os geradores de médio e grande porte. E como essa mecânica da geração compartilhada funciona no dia a dia? São 4 passos muito bem amarrados. 1. A energia é gerada em larga escala numa usina remota. 2. Essa potência massiva é injetada na rede de distribuição local, geralmente em média tensão, com transformadores dedicados. 3. Essa injeção física vira créditos virtuais de energia dentro do sistema de compensação. E 4. Esses créditos viram um belo desconto financeiro na conta de luz de quem está associado à usina. Agora, imagina o nível de telemetria necessário para isso dar certo. É preciso ter uma integração de dados absurdamente precisa e rastreável para garantir que aquele quilowatt-hora injetado compense exatamente o consumo lá na ponta. E falando de viabilidade, o tempo de retorno sobre o investimento, o famoso payback, escala de um jeito bem drástico dependendo do tamanho da brincadeira. Para um projeto residencial pequeno, na casa dos 12 a 15 mil reais, usando microinversores, a conta fecha rápido, em uns 40 meses. Mas quando pulamos para o setor comercial e industrial, a engenharia fica mais parruda. Estamos falando de quadros de proteção avançados e aportes que batem a média de quase 87 mil reais. Como a tarifa é diferente para esse grupo, o retorno fica ali entre 5 e 8 anos. E as usinas gigantes de 1 megawatt, aí o estudo de fluxo de carga é complexo e o investimento pula para a casa dos milhões para gerar uns 125 mil kWh mensais. Mesmo assim, o tempo de amortização continua nessa mesma janela prudente de 4 a 8 anos. Mas tem um detalhe técnico vital na modelagem que vive confundindo a cabeça de muita gente: o custo de disponibilidade. Seguinte, mesmo que você dimensione um supergerador fotovoltaico para cobrir 100% da energia usada no mês, a conexão com a rede não é de graça. A unidade fica responsável por uma taxa mínima, que gira em média em torno de R$ 60. E a ANEEL tem uma regra exata para isso: é o consumo mínimo faturável multiplicado pela tarifa da sua concessionária. Para conexões monofásicas, o mínimo exigido equivale ao valor de 30 kWh. Se for bifásica, sobe para 50. E para sistemas trifásicos, o custo base equivale a 100 kWh. A lição de ouro para o projetista é: nunca projete prometendo zerar a conta financeiramente, porque esse custo fixo da infraestrutura sempre vai existir. O dimensionamento tem que focar no consumo que excede essa barreira. Ponto 3. O Marco Legal 14.300 de 2022. As regras que governam a rede. A Lei 14.300 é literalmente a espinha dorsal da geração distribuída hoje.
Ela oficializou o marco legal, colocou em lei as regras do sistema de compensação e finalmente regulamentou de forma clara as cooperativas e consórcios. Mas o que motivou de verdade essa lei? Foi a necessidade urgente de corrigir um desequilíbrio gigantesco de subsídios cruzados. Antes, todo o custo fixo de manter aquela malha enorme de distribuição acabava pesando muito sobre os consumidores comuns, que não tinham placa solar em casa, o que era insustentável. Então, a legislação criou um período de transição para garantir que os novos geradores passassem a pagar aos poucos pelo uso dos cabos e transformadores dos quais eles dependem. E aqui entra uma alteração regulatória de impacto severo no bolso, a cobrança da TUS de fio B. Basicamente, o fio B é a fatia da tarifa que paga pela remuneração da infraestrutura da distribuidora. Quem conseguiu protocolar o sistema antes de 2023 tirou a sorte grande, porque garantiu o direito adquirido de isenção até 2045. Mas para as instalações classificadas como GD2, ou seja, de 6 de janeiro de 2023 em diante, o jogo mudou. Entrou em vigor um escalonamento obrigatório. Pagava-se 15% do fio B sobre energia compensada em 2023, pulou para 30% em 2024 e depois chegou a 45% no período de transição. Dominar esse cálculo no software hoje é pré-requisito indispensável para se estimar um tempo de retorno financeiro real em qualquer projeto novo. Ponto 4. O desafio regulatório do TCU. Vamos entender a fundo essa controvérsia dos subsídios. Como a gente sabe, engenharia não atua isolada da economia. No momento, a área técnica do Tribunal de Contas da União, o TCU, investiga uma estimativa pesada. Calcula-se que cerca de 1,8 bilhão de reais ao ano em subsídios para o setor de assinatura remota de energia possam ser indevidos. E o grande problema é que esse custo não evapora. Ele cai na Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE. Tudo que onera a CDE vira tarifa, dividida na conta de luz da maior parte da população que está presa ao mercado regulado. Entender o peso brutal dessa cifra é decisivo para analisar o que vem por aí. E o que o TCU está argumentando? O cerne da questão é um forte indício de desvio de finalidade. O tribunal aponta que algumas estruturas empresariais estariam possivelmente mascarando ou contornando a proibição rigorosa de comercializar créditos de energia diretamente. Pela lei, consórcios existem para unir pessoas buscando o alto consumo puro. O alerta atual indica que o modelo pode estar sendo esticado ao limite, operando quase como uma comercializadora varejista disfarçada, leiloando energia com desconto para clientes de baixa tensão. E isso, vale frisar, é algo estritamente vedado pela ANEEL. Por outro lado, as empresas operadoras e os fundos de investimento não estão de braços cruzados. Eles mantêm uma defesa técnica muito firme de que tudo opera sob estrita obediência à Lei 14.300 e às resoluções da ANEEL. A defesa central garante que a captação de clientes e a injeção de créditos respeitam perfeitamente as regras da geração compartilhada. O impacto de como isso vai ser resolvido ditará o futuro do negócio. A ANEEL ficou com a dura tarefa de apertar a fiscalização e resolver essa polêmica, sem criar obstáculos que acabem paralisando abruptamente o financiamento de milhares de projetos pelas distribuidoras afora. Ponto 5. Tecnologias e tendências para 2026. Como a rede vai evoluir para aguentar isso tudo? Olhando para 2026, as projeções apontam um salto impressionante de 25,6% no mercado, injetando absurdos 13,2 gigawatts na rede nacional. Mas isso joga a infraestrutura num nível crítico de estresse. O maior pesadelo dos projetistas nos alimentadores de bairro hoje é a inversão de fluxo de potência. Ao meio-dia, com o sol rachando, o excesso de injeção gera uma sobretensão que faz o inversor desarmar ou até derruba a subestação por segurança. A única saída para esse estrangulamento físico, hardware inteligente. O futuro exige sistemas de armazenamento de energia por baterias, o famoso BESS. O mercado aposta pesado nas baterias de lítio-ferro-fosfato, as LFP, para estocar energia e segurar a injeção até o final do dia. Para isso dar certo, o setor aguarda ansiosamente o primeiro marco regulatório de armazenamento e uma forte integração de internet das coisas gerenciando o fluxo em tempo real. Mas como lembram os especialistas, essa revolução técnica de adotar bancos de baterias e sistemas híbridos não vai acontecer só com base em obrigações ou punições. Exige sustentação financeira. É preciso incentivo governamental concreto, especialmente para as pequenas e médias empresas. Uma indústria quer descarbonizar, claro, mas precisa de linhas de crédito justas e subsídios fiscais para substituir o pagamento de tarifas caríssimas das distribuidoras por um ativo de previsibilidade e segurança energética a longo prazo, tudo dentro de casa. O que nos deixa com a grande reflexão para fechar a análise de hoje?
como a malha elétrica brasileira vai conseguir harmonizar o boom dessas novas tecnologias, baterias e módulos solares, enquanto assegura o dinheiro necessário para não deixar a infraestrutura central colapsar até 2026. Acreditem, não é só uma pergunta teórica. É o maior quebra-cabeça que a próxima geração de profissionais do setor vai ter que resolver, exigindo que inovação de ponta, viabilidade financeira e conformidade legal trabalhem perfeitamente juntas. Muito obrigado por acompanharem essa imersão de hoje e até a próxima!